Bom dia, Clube Sentimental. Hoje a gente inicia uma nova série sobre aspectos da saúde mental de mulheres. E para começar, eu queria falar um pouco hoje como o feminismo, como ferramenta de compreensão desses aspectos. A psicologia precisa muito começar a debater os impactos psíquicos, né, na construção de subjetividades femininas numa sociedade que é patriarcal e misógina. O sofrimento, ele impacta diferentemente homens e mulheres, mas ele impacta também mulheres de formas diferentes. Nós não temos uma experiência única nessa sociedade. E nesse sentido, então, eu falo de um lugar de uma mulher, né, branca, cis, com formação acadêmica e um emprego estável. As mulheres têm maior prevalência nos transtornos de ansiedade e depressão. E a ciência sempre colocou essa culpa, né, nos nossos hormônios, por conta de variações hormonais devido à gravidez, menopausa, ciclo menstrual. Mas a verdade é que a fisiologia ela impacta menos nesses transtornos do que o verdadeiro vilão da história, que é, né, o machismo e a estrutura que ele alimenta, que é o patriarcado. A psicologia ela sempre foi teorizada por homens. A gente na faculdade estuda muito pouco teóricas mulheres, e isso tem uma influência na forma como a prática clínica é exercida. Então, um raciocínio clínico que não leva em conta, né, vieses de questões sociais, de gênero, de classe e raciais, ela é no mínimo ingênua, para não dizer perversa, porque numa sociedade que prioriza modelos e necessidades masculinos, nascer mulher é por si só uma fonte de adoecimento. As primeiras mulheres relatadas na história a ousarem sofrer com o patriarcado, elas eram tidas como loucas, histéricas ou incapazes de sentir prazer. E até não muito pouco tempo atrás, inclusive o casamento era considerado, era recomendado como tratamento para essas mulheres. O vibrador, inclusive, ele foi criado, né, por um homem como uma ferramenta de tratamento para histeria. Enfim, e quando a gente fala que é o patriarcado que adoece, do que exatamente a gente está falando, né? Bom, primeiro das consequências do lugar reservado à mulher, que é esse lugar social do lar. E, né, de um ser que vai anular todas as suas vivências e desejos em prol do outro, né? E esse outro pode ser marido, família e familiares. E as consequências disso, né, no enaltecimento do cuidado, mas sempre do cuidado feminino, como se ele fosse uma virtude. O que traz uma sobrecarga tanto física como emocional que todas nós mulheres sabemos que carregamos. Eu vou ler aqui alguns exemplos de transtornos de saúde mental que a gente pode sim colocar na conta do patriarcado. Então, número 1, exaustão pela carga do trabalho doméstico. Se não for a carga do fazer, também tem a carga do gerenciamento. E quando é a carga do gerenciamento do trabalho doméstico, quem vai estar fazendo vai ser uma outra mulher que não vai estar no mesmo lugar de privilégio do que o seu. Então, número 2, exaustão pela carga da criação dos filhos. No Brasil, 5,5 milhões de brasileiros não possuem o nome do pai na certidão de nascimento. 11,6 milhões de famílias são formadas apenas por mães solo, ou seja, mães que criam seus filhos sozinhas. E ainda que o pai esteja presente, né, a gente sabe quem é que se responsabiliza pela maior parte do cuidado, salvo exceções que são exceções. 3, exaustão pela carga emocional das relações. Acho que não vou precisar me aprofundar nesse tópico. 4, opressão por padrões estéticos inalcançáveis e que tem como único objetivo controlar os nossos corpos, né, e em prol do desejo masculino, seja o desejo
que vai vir através da objetificação dos nossos corpos, ou o desejo que nos insere nessa roda do consumo de uma busca desenfreada por soluções que vão deixar a gente mais perfeita. Lembrando que a gente já falou num outro vídeo, né? E que tem vários estudos aí que mostram que nós somos consideradas presas mais fáceis para o capitalismo. Traumas decorrentes de violências moral, patrimonial, psicológica, física e sexual. O Brasil é o 5º país no ranking do feminicídio e registra mais de 180 estupros por dia. Registra, gente, mais de 180 estupros por dia. Imagina o que não é registrado. Questões relacionadas à sexualidade, como traumas e disfunções sexuais. E para além disso, né, quando não é ainda que não seja uma disfunção sexual, questões de sexualidades relacionadas à repressão da experiência sexual feminina. 7. Problemas relacionados a desigualdades no mundo do trabalho. No Brasil, as mulheres em geral recebem 20% a menos do que os homens. Importante aqui destacar um recorte racial, porque as mulheres brancas, elas recebem menos do que os homens brancos, mas elas recebem mais do que os homens negros, que por sua vez recebem mais do que as mulheres negras, que estão na base, então, dessa escala. Então, gente, ser uma mulher que está saudável mentalmente no Brasil, além de ser um desafio, quando isso é possível, é também um ato de resistência. Um grande clichê da psicologia é a culpa da mãe, né? E o nosso convite para reflexão aqui, então, fica para um olhar dessa relação das mães num lugar de compaixão. A sua mãe, seja qual for sua idade, ela com certeza esteve mais vulnerável às consequências, aos impactos, às opressões, né, geradas pelo patriarcado. E a nossa cura enquanto mulher, ela passa pela cura da nossa relação com as nossas mulheres de referência. Ainda que essas relações não sejam relações físicas, que sejam relações afastadas ou até mesmo que não aconteceram por causa de abandono ou morte. Espero ter contribuído para a reflexão do dia, e esse é um mês, né, em que a gente tem o Dia das Mulheres, que não é um dia de comemoração, mas é um dia de convite para a luta. Vamos juntas! Beijos e até o próximo vídeo.